Olá, pessoal. A nossa aula ontem acabou não dando certo ao vivo, então vamos tentar aqui uma forma diferente para o conteúdo não ficar atrasado. Então, de início, eu vou fazer uma introdução aqui básica sobre o que a gente já viu, já discutiu um pouco, mas é sobre os princípios de física da radiação. Eu trouxe uns conceitos diferentes aqui do que a gente já trabalhou, só para deixar uma abordagem mais ampla e melhorar o compreendimento de vocês. Então, vamos ler. As radiações e o átomo. A radiação é a energia que se move através do espaço de um objeto, fonte, para outro, onde é absorvida. As fontes de radiação são geralmente substâncias ou equipamentos que convertem outras formas de energia em radiação particulada, elétrons, pósitrons ou alfas, ou em radiação na forma de fótons, sinais de rádio, micro-ondas, luz, raio-x e gama. Na maioria das vezes, tanto a emissão quanto a absorção de radiação modifica as substâncias envolvidas. A absorção dessa energia em forma de radiação por um organismo vivo pode acarretar danos biológicos a curto ou a longo prazo, ou em última instância causar a morte. Bom, nesse primeiro parágrafo aqui, a gente tem o conceito do que é radiação, nada mais é do que uma forma de energia, e essa energia ela vai estar na forma de partículas ou na forma de fótons, que é o que a gente vai ver que constituem as ondas. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente tem a definição e a diferenciação de como a radiação se apresenta. E essa radiação, ela pode acarretar danos biológicos, como está exemplificando aqui nessa segunda parte do segundo parágrafo. Por quê? Porque a absorção dessa energia, quando ela atinge o alvo, no caso onde ela vai ser absorvida, dependendo da intensidade com que ela é absorvida, ela pode acarretar danos biológicos. Então, esses danos biológicos podem ser a curto, longo prazo ou, em última instância, causar a morte. Bom, danos biológicos a curto prazo ou de caso imediato, a gente pode ver queimaduras por radiações. É um exemplo bem claro. Ou seja, quando uma parte biológica é exposta a um tipo de radiação e essa radiação causa um tipo de queimadura. Então, isso a gente pode considerar como curto prazo. A longo prazo, a gente pode considerar como, por exemplo, o acidente do Césio 137 que esteve na cidade de Goiânia, que foi um dano biológico a longo prazo, porque as pessoas que entraram em contato com esse material radioativo tiveram estruturas do seu DNA alterada. E isso foi passando hereditariamente, ou seja, de geração em geração. Hoje eu acho que não é observada mais, não consigo verificar ainda, mas eu posso depois ver para vocês. Mas o que a gente tem que tirar daqui é que essa parte da física, ela é uma parte de extrema importância, porque por mais que o nome é associado a coisas ruins, ou seja, a causar danos biológicos, a radiação traz essa ideia negativa, mas a gente sabe e a gente também vai ver que as radiações elas são utilizadas para muitos benefícios nossos e inclusive a gente está rodeado de radiação o tempo todo, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Ainda sobre esse tema, essa introdução, nesse slide aqui a gente tem uma recapitulação de como o átomo ele é composto, ou seja, a sua estrutura. Então vamos ler. O átomo é formado por um núcleo muito pequeno, localizado na região central e pela eletrosfera, região ao redor do núcleo onde são encontrados os elétrons. No núcleo estão os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons com massa praticamente igual à do próton, porém sem carga. Então, até aqui a gente tem a definição, a exemplificação que o átomo é composto de duas partes, uma parte positiva e uma parte negativa, sendo que os prótons têm carga positiva e os nêutrons com carga nula estão concentrados no núcleo. Já o elétron, que tem carga elétrica negativa e é cerca de 1840 vezes mais leve que os prótons e os nêutrons. Essa informação eu falei para vocês na química, mas eu não trouxe ela claramente. Eu falei que era mais de 1000 vezes. Então eu trouxe o dado aqui correto, é 1840 vezes mais leve. Então é por isso que quase toda a massa do átomo está localizada no núcleo, porque o elétron ele é tão pequeno, mas tão leve que é quase desconsiderado. Então, portanto, o número de massa de um átomo, que é representado pela letra A, pode ser considerado como a soma do número de prótons e de nêutrons presentes no núcleo.
certo? Então, a massa, quando a gente tiver lá uma massa de um elemento químico, a massa de um átomo, ali vai representar a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, pelo fato dos elétrons possuírem massa, peso muito pequeno. E uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu acho que algumas pessoas ainda não conseguiram absorver direito, então eu trouxe novamente, é com relação ao número atômico, representado pela letra Z. Esse número atômico está associado ao número de prótons presente no núcleo. Esse número atômico é como se fosse o número do nosso RG, é como se fosse a identidade do átomo. Então é através do número atômico que a gente diferencia primeiramente os átomos. Por quê? Porque ele dá uma característica intrínseca daquele elemento químico, daquele átomo, que é o número de prótons presentes no núcleo. Quando a gente viu a tabela periódica, ela é organizada de forma crescente de acordo com os números atômicos, certo? Começando lá por hidrogênio 1, depois hélio 2 e assim sucessivamente. Então, o número atômico, ele, como a gente pode ver aqui, ele determina as características químicas dos elementos. Hidrogênio, por exemplo, Z é igual a 1. Oxigênio, Z é igual a 8. Flúor, Z é igual a 9. Ferro, Z é igual a 26. Ouro, Z é igual a 79. Chumbo, Z é igual a 82. Então, como vocês podem ver, esse número aqui é crescente, então quer dizer que o átomo ele é maior, ou seja, o seu núcleo tem mais prótons ali presentes. Tudo bem? E é o número atômico Z que também é responsável por diversas propriedades físicas e químicas da matéria. A emissão de radiações pelo núcleo, prótons, elétrons ou nêutrons, altera o número atômico ou o número de massa. Então, o que acontece? Quando existe um tipo de radiação eliminada através de um átomo, vai haver alguma alteração, como foi falado lá no slide anterior. Essa alteração ela vai poder ser no número atômico ou no número de massa. Isso vai depender do tipo de radiação, se ela vai ser particulada ou se ela vai ser por fótons. Mas isso vai ser uma coisa que a gente vai ver mais para frente, um pouco nas definições de cada tipo de radiação. Mas o que vocês têm que ter em mente é que a radiação, sempre quando eliminada, ela vai levar um tipo de alteração do átomo. Aqui tem uma imagem do... Aqui tem uma imagem do átomo, que é uma imagem meramente ilustrativa. A gente sabe que ele não é dessa forma, mas é a forma mais didática que a gente utiliza, que a ciência utiliza para poder fazer uma representação, certo? Sendo que esse modelo foi idealizado por Bohr, em que no núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons, onde concentra-se a massa do núcleo, da massa do átomo, e aqui na região da eletrosfera a gente tem elétrons. Lembrando que, pelo modelo da mecânica quântica, esses caminhos aqui, essa posição, essa localização do elétron, ela não é bem definida, por causa que o elétron ele é considerado, ele tem propriedades de partícula e tem propriedades de onda. Então, o que a gente consegue fazer hoje com os elétrons é saber uma região aproximada, mas a direção, sentido e velocidade do elétron não é possível ainda a gente afirmar com certeza. A outra parte da introdução é que a gente terminou falando das radiações naturais e artificiais. Então vamos ler o que está no slide e depois a gente discute. Na natureza, a maioria dos elementos presentes é estável, ou seja, não emite radiação. Porém, através de diversos processos naturais ou artificiais, esses elementos tornam-se radioativos e estão presentes no meio ambiente. Fazer só uma pausa aqui. Quando a gente fala que um elemento presente na natureza é estável, vocês têm que se atentar que o número de prótons no núcleo vai ser igual ao número de elétrons na eletrosfera. Isso porque as cargas, quando somadas, elas vão se anular. Porque se um for mais 6 e for estável, a outra parte vai ter que ser menos 6. Foi uma coisa também que a gente já trabalhou em química, mas eu percebi que não ficou muito claro para vocês. Então lembre que quando os átomos eles são considerados estáveis eletricamente, quer dizer que a carga nele total é nula, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. No segundo parágrafo inicia o seguinte: as principais fontes de radiação natural são os raios cósmicos, responsáveis por cerca de 25% da dose de radiação que recebemos por ano, materiais existentes no solo, vidros, cerâmicas,
Materiais de construção, como o concreto, que contém o potássio 40, água, alimentos que ingerimos, dentro de animais e dentro de plantas. Há substâncias radioativas até mesmo dentro do nosso corpo, tais como o carbono 14, o fósforo 32 e o cálcio 45. Então aqui a gente tem exemplos de radiações naturais e, como vocês podem ver, os exemplos aqui citados abrange quase todo o nosso dia a dia, certo? Desde a nossa casa, a base de concreto, até mesmo o nosso corpo. Ou então, como também, como foi exemplo de alguns trabalhos que eu vi, alimentação. Alguns alimentos que emitem radiação, como, por exemplo, a banana, que é uma radiação que é inofensiva para o ser humano, mas é um tipo de radiação mesmo assim. E essas radiações elas podem ser cósmicas, estar presentes em materiais de construção, alimentos, viagens de avião, exposição médica, na televisão, nas proximidades de usinas nucleares. Então, para finalizar essa parte introdutória, a gente sabe que o homem vive imerso em um mar de radiações, certo? Então, vocês podem imaginar o simples fato de enviar uma mensagem, ou de atender um telefonema, ou de ouvir a notícia do dia, seja na televisão, seja no rádio. A todo instante nós estamos expostos à radiação. Então, vai ser um assunto que a gente vai ter bastante aplicações e vocês vão ter bastante visualização.